para vocês e sigo com o restante da turma, e a gente vai ajustar melhor o calendário para não ficar, porque seremos poucos, né, poucas e poucos, né, então não tem sentido a gente ficar, talvez, fazendo encontros semanais, talvez os encontros sejam quinzenais, mas aí eu vou ver com o pessoal que fica. Se a turma disser assim, professor, nós queremos assistir a aula até o final do semestre, muito bem, então vamos todo mundo, toda semana, né, e daí, bom, o conteúdo vocês já viram, obviamente, né, que esse rio não passa duas vezes pela mesma margem, então algumas coisas serão diferentes, porque eu não consigo dar aula igual todos os anos, ou todos os semestres, sempre muda alguma coisa, mas do ponto de vista do conteúdo vai ser a mesma dinâmica que a gente está executando aqui, né? Como não temos previsão de volta presencial, esse é o cenário que nós temos. Certo? Então, a gente tem feito, quem já fez as APNPs, a gente tem ficado como alunas ouvintes. Daí a gente entra na aula e aí só fica ouvindo, porque eles fizeram ao contrário, como tá fazendo tipo a segunda etapa, depois a primeira, tá todo mundo presente. Mas nas outras estão fazendo a primeira etapa normal. E aí, como a maioria era do técnico, eu tinha pedido também para assistir, porque senão fica um espaço muito grande sem a gente se lembrar das coisas. A gente vai precisar disso na segunda etapa. Aí eles nos autorizaram a ficar lá só como alunos ouvintes. Para mim será um prazer, viu, Maria Eduarda? Se vocês quiserem assistir a aula, e não só para ouvir, obviamente que a participação será interessante, até porque a gente já viu o conteúdo, mas sempre eu vou aproveitar, talvez, para tocar em algumas coisas que eu não tenha conseguido aprofundar naquele modelo de APNP, né? Então, se vocês, por isso que eu disse, vai ficar aberto, se vocês quiserem participar, não vai ter problema nenhum. Na verdade, até me ajuda, né? Porque ter um público maior talvez ajude até as colegas que não acompanharam, porque senão gente, eu dou aula num curso superior que tem uma turma com 5 alunos, e é muito complicado o trabalho, assim, todas as semanas, porque a galera já vem cansada também, já essa dinâmica aqui já não é boa, então com menos gente é pior ainda, né? Então, se vocês quiserem assistir, estarão autorizadas, obviamente, eu não vou cobrar frequência ou avaliação, essas coisas assim, mas a aula vai estar sempre aberta para que vocês possam acompanhar. Sei que muitas de vocês e muitos têm interesse em ir para a universidade. Alguns conteúdos que a gente trabalha aqui são conteúdos recorrentes nas provas de ciências humanas, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Então, daqui a pouco é um reforço, né? Pode também pensar por essa ótica, assim. Mas vocês estão autorizadas e autorizados a participar. Mas vão pensando aí, até o final da aula, a gente conversa mais um pouco a respeito para ver o que a gente vai fazer semana que vem, se vamos fazer a aula. Por mim, fazemos, não há problema algum. E aí, o que vai ser depois a vida de vocês na disciplina de Sociologia 3 Príncipes. Daqueles que não fizeram a PNP, obviamente, já sabem, né? Vão ter que ver o titio aqui mais 6 semanas. Mas para aquelas que já concluíram, aí vocês decidem entre vocês, né? Se querem tomar café conosco ou não. Certo? Dito isso, vamos lá, então, para a aula de Sociologia 3, Sistema Político Brasileiro. Né? Primeiro pensar assim, quero fazer um exercício com vocês que é apresentar, digamos, os mecanismos institucionais do sistema político brasileiro, para que depois a gente possa conversar um pouco sobre as percepções de vocês. Hoje eu quero ouvir, assim, porque em geral, uma parcela bastante grande da população não sabe como é que funciona, não sabe o que é o sistema político, enfim, e a cada 2 anos as pessoas veem uma propaganda na TV e vão lá votar em outubro, novembro, enfim, né? Mas sem conhecer muito bem como é que funciona, e agora muitos dos debates que a gente tem assistido no plano, digamos, nacional, né, ou no plano público, né, da política pública, tem a ver justamente com essa institucionalidade, a distinção entre os poderes, a interferência ou não entre poderes. Bom, mas o que é isso? Como é que esse negócio funciona? Como é que se instituiu? A partir de que bases, né, o sistema político brasileiro funciona de forma A ou B? Muito bem. A primeira linha de pensamento que eu quero trazer para vocês é como é que se fundamenta, como é que se estrutura
o governo brasileiro, né? A partir de uma distinção tripartite de poderes, né? Nós temos 3 poderes distintos no âmbito federal, que depois vão se desdobrar também para os âmbitos estadual e municipal, né? Que é o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Né? Então, aqui eu peguei essa imagem porque eu acho que ela é bem marcante nesse sentido. Então, o Poder Judiciário tem os ministros do STF, do Tribunal de Contas, no caso do governo federal, né? E aí depois a gente vai para a esfera estadual, para o sistema judiciário no estado também. Todos eles têm uma linha de organização do ponto de vista de exercício de poder que é baseado na perspectiva da existência de um presidente em cada poder, né? Então, Poder Legislativo, o Poder Judiciário tem um presidente no STF, o Poder Legislativo, que é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, tem um presidente no Senado e um presidente na Câmara dos Deputados, e o Poder Executivo, que eu não sei dizer se hoje temos um presidente, mas, enfim, existe a cadeira, os ministros de Estado e os secretários dos ministérios. Isso aqui é extremamente simples, assim, porém é hiperburocratizado. Né? Então, para a gente pensar que essa distinção entre os poderes é uma distinção formal, né? E por isso que eu quero depois ouvir vocês, porque o que a gente vê hoje, né? Já conversei um pouco, mas nós vemos, no caso do governo federal, a necessidade cada vez maior de incluir na sua dinâmica de organização uma parcela do poder legislativo, que é esse fenômeno chamado centrão, né, que vai meio que comandando as ações do governo, dependendo da força do governo. Quanto mais fraco é o governo, mais ação do centrão. Quanto mais forte é o governo, menor é a capacidade que o centrão tem de intervir. Né? E aí eu fico lembrando sempre dos governos da ex-presidenta Dilma, assim, que a presidenta Dilma tinha uma postura mais dura em relação à sua interlocução com o legislativo, e ela pagou um preço caro por isso, porque se vocês lembram das 15 horas do voto do impeachment, né, havia uma satisfação nos legisladores em votar a favor do impeachment da ex-presidenta Dilma. E era muito menos pela questão da competência, mas pelo fato dela ser uma mulher, dela ter uma postura dura em relação à política, essa política menos nobre, digamos assim, né? E é interessante pensar que isso está pautado nessa estrutura de poder. Aí eu trouxe essa página aqui é muito interessante, a Sociologia Freestyle, né? É uma crítica que eles fazem ao sistema político brasileiro. Depois vocês podem ler com calma, assim. Mas o que o autor está dizendo aqui é que, bom, um dos fundamentos da política brasileira é a representação democrática. Então, nós vivemos um sistema de democracia representativa em que a cada 2 anos nós vamos às eleições, né, vamos às urnas para escolher pessoas que nos representem, tanto no âmbito municipal quanto estadual e federal. Os representantes no âmbito municipal são os vereadores e, no caso do executivo, os prefeitos. No âmbito estadual, os deputados estaduais e os governadores, e no âmbito federal, deputados federais, senadores e o presidente da República e seus ministros. Vejam, nós não escolhemos os representantes do sistema judiciário. Em tese, o sistema judiciário se retroalimenta por concurso público, no caso do STF, por indicação do presidente da República. E dentro da estrutura dos poderes, a única capacidade que a gente tem é de votar. O restante, a dinâmica de organização, e aí eu lembro, em algum momento eu falei isso com vocês, mas vou provocar de novo para vocês ficarem pensando, quantos de vocês já votaram aqui? Pode responder no chat aí, por favor, que depois eu vou fazer um scout, mas quantas de vocês já votaram? E se votaram, vocês têm, se as pessoas que vocês votaram se elegeram, vocês têm contato com essas pessoas, vocês conseguem acessar essas pessoas hoje, mas é uma pergunta retórica, depois a gente volta. Porque
essa lógica da representação política, ela está pautada por uma perspectiva de que o cidadão e a cidadã vão ter uma espécie de feedback, né, do político que elas elegeram, e aqui tem um problema, né, porque a distribuição, eu não vou tocar nisso, tá, porque não é a ideia da disciplina, mas a própria distribuição das cadeiras dentro da estrutura legislativa, por exemplo, ela segue um rito proporcional, estatístico, que pouco tem a ver com aquilo que é a eleição formal. Por que eu digo isso? Você pode... Vamos lá, um dia a Maria Eduarda Iturbe sai candidata a deputada aqui e aí, poxa vida, a Maria Eduarda é uma guria legal e tal, e a gente vota nela. Só que ela escolhe a candidatura por um partido, ela se filia a um partido que tem pouca representação no Congresso Nacional. E a Maria Eduarda faz, sei lá, 30 mil votos, né? E é possível que os 30 mil votos dela não valham absolutamente nada, porque ela não vai conseguir, pela distribuição das cadeiras, a partir da proporcionalidade que é disposta lá na Constituição, ela não vai conseguir ocupar uma cadeira. Ou talvez, para ocupar, o partido vai ter que se associar, e aí vem um outro problema da representação brasileira, né? Vai ter que se associar, ou vai ter que fazer algum tipo de conformação com outros partidos que muitas vezes não tem nada a ver ideologicamente com aquele partido que a Maria Eduarda se vinculou, certo? Então, para a gente pensar assim, que essa representação ela é extremamente distorcida, é isso que eu queria dizer para vocês. Mas depois leiam essa tirinha aqui, que eu acho que ela é bem marcante nesse sentido. Aqui eu trouxe, vejam bem, hoje eu quero fazer uma provocação, né? Vocês são pessoas que lidam nos cursos de vocês muito com a imagem, né? Eu achei imagens péssimas para provocar um pouco também esse senso de estético, né? Mas aqui eu trouxe uma imagem que tenta demonstrar essa distinção, digamos assim, né? No limite, a gente não faz política a partir do grande território, a gente faz política a partir dos municípios. Eu, como pesquisador em sociologia, inclusive é uma frase que tem escrita na minha tese de doutorado, né? A política se faz no território municipal, porque as pessoas vivem nas cidades, né? Ou no campo, enfim, mas é na órbita, né, municipal que a gente executa a política. E aí, posteriormente, a gente vai se colocando nos outros cenários. No nosso caso, talvez a gente sinta aqui, como pessoas vinculadas ao Instituto Federal, um impacto um pouco maior dessa relação federativa, assim, uma vez que os recursos que a instituição recebe para funcionar são do governo federal, né, a própria organização da escola segue um rito, né, no nosso caso, como docentes, que é mais voltada para o governo federal e organizada para o governo federal, mas no nosso cotidiano nós operamos a partir de uma lógica política que está no campo do município. Então, pensar coisas como os serviços públicos de saúde, de educação, de transporte coletivo, de infraestrutura, isso está na lógica, né, na dimensão maior para nós, ou mais próxima de nós, que é a municipal, certo? Aqui é o que eu falava para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar bem essa projeção? Sim? Tá. A questão da distinção entre os três poderes, né? Então, o poder executivo, no nível federal, o chefe é o presidente da República, auxiliado pelos ministros e secretários de Estado. No nível estadual, é o governador, né? Também no distrital, a gente tem um distrito federal, né? Que é uma unidade da federação à parte, né? E justamente é um distrito federal porque é onde fica a capital do país. E depois, no nível municipal, o prefeito é o chefe auxiliado pelos secretários municipais. Percebam, gente, de novo, apesar da gente conhecer as pessoas, isso aqui tudo são abstrações, tá? Depois, quando eu vou mostrar umas fotos para vocês lá no final da apresentação, mas isso aqui tudo são abstrações, ou seja, são construções ideológicas que só fazem sentido para nós do ponto de vista prático quando a gente se depara, por exemplo, com a nossa relação política. Ninguém aqui fica pensando, poxa vida, né? Será que o Senado hoje está funcionando bem? Será que a Câmara dos Deputados... Ninguém levanta de manhã pensando que
o deputado aqui de Pelotas, aquele que era da TV, que eu não vou citar o nome aqui, se ele está bem ou não, certo? Ninguém levanta aqui pensando nisso, eu espero, pelo menos. Né? Mas isso aqui são construções... lembrem lá do Durkheim. Lembram do Durkheim na Sociologia 1, no segundo semestre? O conceito de consciência coletiva se traduz muito bem quando a gente olha para esse tipo de representação aqui das relações sociais, certo? O poder legislativo em nível federal é exercido pelo Congresso Nacional, dividido entre os deputados federais, a Câmara dos Deputados e os senadores. Né? Se caísse, como já caiu em prova do Enem e no vestibular da URGS, se eu não estou enganado, 2013 ou 2014, a prova das ciências humanas, toda ela era pautada por discussões sobre o sistema político. Vocês saberiam dizer o que faz um deputado federal e o que faz um senador? Sim ou não? Quais são as características, por exemplo, da atividade ou a quem que eles representam? Então, bem rapidinho, assim, cada estado brasileiro, a cada 4 anos, elege, varia, né? São 3 senadores, tá? Cada estado, nós temos 27 unidades da federação, são 26 estados e mais o Distrito Federal, cada um deles tem 3 representantes no Senado. Os senadores representam a vontade da unidade federativa, ou seja, dos estados. Por mais que sejamos nós que elegemos, eles vão fazer a defesa das necessidades ou das vontades daquilo que o Estado tem como demanda, certo? Então, para a gente pensar aqui, trazer para a proximidade de vocês. Agora, se ontem o Senado aprovou a abertura de uma CPI contra o governo federal para avaliar o desempenho do governo durante a pandemia, né? As falhas e o não cumprimento de um conjunto de normas. O próprio presidente da República ligou para um senador da República, que era o ex-repórter Jorge Cajuru, que era um repórter esportivo aqui, trabalhou em várias redes de comunicação do país, e esse áudio foi divulgado, né, em que o presidente da República pedia ao senador Jorge Cajuru que incluísse governadores e prefeitos nas investigações da CPI. Muito bem. Há desde domingo um imbróglio em torno disso, uma discussão. Ontem a Secretaria do Senado comunica o seguinte: olha, os governadores e os prefeitos não podem ser investigados por essa CPI. Por quê? Porque, primeiro, a legislação não permite, a CPI não foi criada para isso, né? A CPI é para investigar o governo federal, e segundo, não há possibilidade de investigação dos governadores e dos prefeitos, porque há a questão das responsabilidades de cada um na condução da pandemia. Então, obviamente, o que o governo federal está dizendo é o seguinte: olha, eu quero me eximir de responsabilidade porque eu julgo que os governadores e os prefeitos são partícipes do sucesso ou do insucesso. E aí, gente, vamos lá, vamos pegar aqui uma questão prática para vocês entenderem esse negócio. Quem faz a intermediação dessas relações do governo federal, quem tem feito, né, do governo federal com as unidades da federação, tanto estados quanto municípios, é o Poder Judiciário, não é o Poder Legislativo, certo? Por quê? Porque o governo central, de alguma forma, ele comprou uma parte do Poder Legislativo. Então, essa defesa, por exemplo, do retorno presencial às atividades, do confronto com o lockdown, com a necessidade de lockdown, o governo federal disse publicamente que não faria lockdown em circunstância alguma, né? Esse é, talvez, o principal crime de responsabilidade dele. O problema agora é que o governo tenta jogar essa responsabilidade para estados e municípios. E aí, como é que ele faz isso? Dizendo, olha, o STF... lá em 2020, disse que o governo federal tinha menos responsabilidade do que os governos estaduais, o que não é verdade, certo? Mas é para vocês perceberem como é que isso se dá na prática, certo? Essa questão da representação política. Eu pergunto a vocês, hoje, na hora um horário bom para falar de política em casa é na hora da janta, assim, porque as pessoas às vezes se engasgam, né? Quando a gente já fala... Mas perguntem para as pessoas que estiverem à mesa com vocês
Se o deputado, o representante delas, né, primeiro, se essas pessoas têm uma representação eleita, tanto no plano estadual quanto no plano federal, ou seja, se os deputados que elas votaram foram eleitos, certo? Os candidatos. Se tiverem sido eleitos, perguntem a elas se hoje esses representantes fazem ou executam a sua vontade. Por exemplo, se as pessoas são a favor ao lockdown, se os deputados são a favor ou não de um lockdown, de um fechamento total. Se as pessoas são a favor do combate à pandemia, se o deputado é a favor ou não do combate à pandemia. Por que eu estou fazendo isso? Porque, em geral, você vai ver uma discussão que, entre os deputados federais, eu acompanho com razoável proximidade isso, né? A discussão entre os deputados estaduais está muito mais na órbita de outros interesses do que discutir, de fato, se a gente vai ter políticas públicas consistentes, como estava falando a Isadora, conversávamos eu e a Isadora antes do início da aula, para pensar um retorno organizado e escalonado, sei lá, a partir de 2022, não sei quando vai ser, né? Porque a gente não existe uma organização para isso. E aqui é que está o grande centro do debate, né? Os deputados estão preocupados em conseguir verba para suas bases eleitorais, em conseguir recursos que façam com que esse sujeito, o repórter esse, que era o ex-repórter, que hoje é deputado federal, vem aqui no IFSU fazer fotos com o reitor, né, lá na questão da produção do álcool gel, que é um absurdo, porque ele não contribui com absolutamente nada, né, mas é o famoso, se o filho é bonito, todo mundo é pai. Né? Então, é um pouco para a gente pensar assim, que tipo de representação é essa? A quem que os representantes eleitos de fato representam? Porque uma coisa é a formalidade do exercício da política, outra coisa é a prática, certo? Então, um pouco para a gente pensar em fazer esse tipo de reflexão. O terceiro poder é o poder judiciário, né? A partir do STF, Conselho Nacional de Justiça, enfim, aí são distinções dentro da estrutura do Poder Judiciário. E para nós aqui a versão, a vertente mais, ou a face mais próxima de nós é a Justiça Comum. Né? E como é que funciona a questão da Justiça Comum? Quando tu tem alguma demanda, lembrem lá quando vocês viram, eu não sei se vocês já viram a filosofia política dos contratualistas lá, do Rousseau, do Hobbes e do Locke. Bom, a gente tem aqui um confronto, um conflito que precisa ser regulado por alguém. Então, se institui um conjunto de leis e se institui um órgão que vai reger essas leis. Isso é o sistema judiciário. Né? E ele vai dizer que, bom, em algumas circunstâncias matar é crime, mas em outras não. Né? O roubar é crime, então a pessoa tem que em tese, ser punida. Então, o sistema judiciário define qual vai ser a punição. Então, a justiça comum é a face mais próxima do cotidiano do cidadão. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. O cara fez um financiamento de um automóvel, não pagou 6 prestações. Um dia bate um oficial de justiça na casa dele, dizendo, olha, eu vim aqui para recolher o automóvel, que está devendo para a Caixa, e a gente veio fazer aqui o recolhimento para vender de novo, né? Obviamente para sanar a dívida. Mas essa é a vertente, digamos assim, mais evidente da justiça comum. Tá? Então, por fim, quem representa? Os deputados federais são, eu coloco muito entre aspas isso aqui, tá? Representantes do povo. Os senadores são representantes dos estados e membros, da federação, né, e do Distrito Federal. Os deputados estaduais são representantes do povo do estado. Os deputados distritais são representantes do povo do Distrito Federal. E os vereadores são representantes do povo do município. Tudo isso, não esqueçam, muito entre aspas. Aqui eu começo a fazer a correlação. Quem é que leu o texto aí do Michelangelo Bovero? Que apesar de ser um texto difícil, é um texto razoável para a leitura. Alguém leu o texto? Sim ou não? Pelo jeito, não. Aqui eu começo a fazer a aproximação do texto com
a estrutura, digamos assim, federativa, né, de distribuição de poderes. Então, o Brasil é uma república federativa, democrática, presidencialista. Né? Então, o que é a república? É uma forma de governo onde o chefe do Estado é eleito pelos seus cidadãos ou seus representantes, tendo seu mandato com duração limitada. Ela é federativa, porque é um sistema de governo que consiste na reunião de vários estados numa só nação, conservando a autonomia de cada um. Ela é democrática, pelo sistema político, né, o sistema político em que a autoridade emana do conjunto dos cidadãos, também entre aspas, né, e ela é presidencialista, porque o sistema político em que o presidente, né, em que ao presidente da República é reservada a ação predominante do governo, certo? Aqui eu quero mostrar para vocês muito rapidamente como é que a gente enxerga isso aqui, né? Presidente da República, os ministros de Estado, governadores, e aí vem, uma pleiade, o que eu quero mostrar aqui para vocês verem o quanto é escalonado e hierarquizado, ou seja, como é que o cidadão comum vai ter domínio sobre essa lógica aqui, estrutural da política. Vocês acham mesmo que as pessoas ficam se preocupando? Poxa vida, né? O deputado federal não pode fazer muito porque ele é mediado, ou ele tem como espaço de atuação, sei lá, a sua relação lá com o governo federal ou com o governo estadual. Então, um pouco para a gente pensar de que forma, e aqui, né, no final de tudo, se alguém tem um vereador de estimação aí, no final de tudo estão os vereadores, né? São, dentro da escala hierárquica, aqueles que menos têm poder. E a gente vê a cada eleição o vereador dizendo que vai mudar a legislação federal, né, para aumentar, diminuir as garantias trabalhistas para aumentar os empregos numa cidade. A gente sabe que isso é impossível, porque isso é da ordem, digamos, do governo federal. Mas, a gente viu o vereador agora aqui na metade sul, em várias cidades da metade sul, afirmando peremptoriamente que iam instituir o tratamento com cloroquina, né, hidroxicloroquina e ivermectina, todo o tal do kit, isso aí, né, iam instituir isso como legislação municipal para que os prefeitos cumprissem, sendo que essa é uma determinação federal, o município não tem nenhum tipo de ingerência sobre a gestão desse tipo de política, né, o município só executa aquilo que o governo federal e o legislativo federal definem. Mas, enfim, só para vocês terem uma perspectiva do quão complexo é isso. Aí vem a primeira pergunta para o debate de hoje. O que vocês veem nessa imagem aqui? O que salta aos olhos de vocês nessa imagem? A quantidade de homens brancos. Quantidade de homens brancos, velhos. Né? Idosos, né? Oi? O que é a idade? Não, homens brancos e velhos. Homens brancos, velhos, né? Com uma certa condição financeira. Estes são os representantes eleitos e que tomaram posse na última legislatura, em 2019. Então, eu fiquei procurando imagens que pudessem dar o tom do que é a representação política em termos do Legislativo Federal no Brasil. Então, se a gente for fazer uma comparação aqui, para ser bem categórico do ponto de vista da sociologia, tá? 53% da população brasileira é composto por mulheres, certo? Na estrutura demográfica. 52% dessas pessoas se autodeclaram pretas ou pardas. Vocês acham que esse percentual está reproduzido nessa imagem aqui? Óbvio que não, né? É evidente que não. Então, aqui começa uma primeira distorção, digamos, do que é o elemento de representação política no Brasil. A política no Brasil, historicamente, é feita por homens brancos que têm posse, em geral velhos, né, por causa da estrutura patriarcal da nossa sociedade. Né, e é interessante, essa semana, nas últimas 2 semanas, eu tenho acompanhado, certamente vocês também, o caso do menino que foi morto pela mãe e pelo padrasto, em Henri, acho que era o nome do menino, no Rio de Janeiro, que é
enteado de um vereador, né? Esse vereador, doutor Jairinho, médico, assustadoramente, né? A mãe professora, bem entre aspas, o pai médico. Esse vereador, ele é filho de um ex-coronel da PM do Rio de Janeiro, que é o Coronel Jairo, se eu não estou enganado, o nome do pai dele, e essas pessoas são vinculados a estruturas de milícias, né? Essas pessoas têm esse sujeito. Eu fui olhando nas redes sociais e aí tem a campanha dele tinha por princípio a representação, né, a submissão a Deus, a representação da família, do escola sem partido, do conservadorismo, né, e o cara tem um histórico de agressões contra a criança, ou seja, ele além de tudo é um sociopata, né? Agora percebam o seguinte: como é que esse sujeito, e aqui que eu quero provocar vocês, como é que esse sujeito, como é que um indivíduo com essas características consegue, porque ele é vereador no Rio de Janeiro há 4 legislaturas, ou seja, há 16 anos, como é que esse sujeito consegue se manter tanto tempo acessando o poder, porque por mais que seja uma vereança, é acesso ao poder, como é que um indivíduo como esse consegue construir um discurso em que as pessoas entendem que ele ou ela os representa? Né? Então, como é que as pessoas olham e dizem assim, olha, esse sujeito, ele é o representante, ele consegue traduzir aquilo que eu tenho por demanda política. Eu tenho me feito muito essa pergunta como analista, né, professor de sociologia e analista da política, porque, gente, não é possível, não é eu olho para essa imagem aqui, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: assim, ó, o baixo nível de capacidade intelectual que tem uma grande parcela da população brasileira quando não consegue perceber essas distinções da política. Né? Então, e a cada 4 anos, ou a cada 2 anos, esses sujeitos saem à rua, né? E agora a última eleição municipal mostrou isso. Essa galera não estava nem aí se tinha pandemia ou não, tanto que, se vocês acompanham aí os dados, alguém que vai fazer curso na área da saúde depois vai se dar conta do que eu estou falando, os dados para a contaminação, disseminação viral aqui no Rio Grande do Sul, pré e pós-eleição, né, em 2020, eles dão conta de que, sim, as campanhas eleitorais foram responsáveis por uma alta disseminação do vírus. Porque as pessoas andavam na rua fazendo propaganda. Se não tinha comício na rua, tinha dentro de CTG, tinha dentro de clube social, tinha dentro de escola de samba, enfim, e o povo aglomerado, entende? E bom, e esses sujeitos, tá bem, alguns deles certamente se contaminaram, tal, mas esses sujeitos têm planos de saúde que lhes permitem, por exemplo, acessar os melhores hospitais. Né? Vou fazer uma outra provocação a vocês. Cada deputado desses aqui, tem como garantia que seus filhos tenham acesso a um plano de saúde até os 33 anos, sem nenhum custo, pago por nós. Na verdade, o custo quem paga é o conjunto da população que financia. Né? Cada deputado desses aqui ganha hoje de salário inicial, né? O cara quando entra, é eleito no primeiro mês de mandato lá, ele recebe 36 mil reais, certo? Verba de gabinete, 115 mil reais, todos os meses, para 513 deputados. Né? E nós temos aqui, eu vou fazer uma comparação que talvez cause algum espanto em vocês, nós deixamos, eu sei disso porque participei da pesquisa, nós, quando eu digo nós, o IFSU, deixou 250 estudantes para trás que não tinham sequer condições de se cadastrar para solicitar o auxílio aquele para comprar um computador ou o acesso à internet. Né? E o custo disso anual seria da ordem de aproximadamente 4 mil reais por aluno. Certo? Então, certamente a verba de gabinete de 2 ou 3 deputados desses aqui suportariam sem nenhum sofrimento, né, que mais 250 estudantes pudessem estar participando das APNPs. Então, um pouco para a gente pensar assim, né, o que é essa estrutura política, por que os políticos no Brasil ganham tão bem, né, comparados, inclusive, com países como os Estados Unidos, ou como alguns países da Europa, o Reino Unido, a França,
Alemanha, né, a diferença salarial é muito pequena entre políticos e o restante da população. E aqui não, aqui o sujeito ganha 40 mil por mês, ganha verba de gabinete, tem segurança, tem carro, e tudo financiado com dinheiro público. Então, é um pouco para a gente pensar. É essa a expressão mesmo que eu queria, Maria Eduarda, assim, essa coisa de, puxa vida, né? Aqui tem outra imagem que eu trouxe, outro ângulo, né, da questão da representação. Continuam os mesmos homens velhos, brancos, de classe média alta, né, representantes de setores muito exclusivos da sociedade, certo? Aqui é o ingresso na última legislatura no Senado Federal. Não muda muito, no Congresso Nacional são 513 deputados, esse número é proporcional à representação de cada estado, né, a população de cada estado, para ser mais correto na afirmação. Então, você pega a população do estado e, a partir dessa população, você distribui um determinado conjunto de cadeiras. O número mínimo é 8, o número máximo é 55. São Paulo é o estado que tem a maior representação, o Acre é o estado que tem a menor representação na Câmara dos Deputados. No Senado, esse número ele é igual, ou seja, são 3 senadores por estado, independente do tamanho da população. Seguem lá homens velhos, brancos, alguns um pouquinho mais reforçadinhos, que são os representantes, entre aspas, né? Alguns familiares aqui, percebam a pompa e circunstância. Alguém já trabalhou com política, que ou esteve próximo, ou algum familiar de vocês trabalhou com política ou esteve próximo? Já viram o que é eu digo porque já trabalhei, né? Eu trabalhava na Prefeitura de Porto Alegre antes de vir aqui para o IFE. O que é a pompa, o empolamento, aquela coisa, a política no Brasil ela é feita por pavões, né? As pessoas se pavoneiam, assim. Então, qualquer lugar para usar terno, gravata, salto e um vestido mais approach, ele é utilizado, né? Então, tem certos ritos, assim. Tem lugares, por exemplo, que obrigatoriamente tu tem que colocar blazer, ou terno, ou gravata, enfim. Fala, Emily, levantou a mão, fica à vontade. O meu pai, ele é sindicalista. Ele é do Sindicato dos Mineiros de Candiota. Uhum. E estavam para vender a mina, ainda estão para vender a mina. E aí eles foram para Porto Alegre, ele e um grupo, os que mandam lá no sindicato. As lideranças sindicais. Isso. Foram para lá e eles são assim muito rústicos, as roupas deles são tudo rasgadas, todas essas coisas. Trabalhadores, né? Sim. Aí o primeiro dia ninguém assim nem bola para eles. Aí o segundo dia foram tudo de terninho, gravata. Nossa, se sentaram para conversar com eles, para escutar o que estava acontecendo, só pela aparência, né? É isso aí. É isso aí. Essa questão imagética da política ela é muito marcante no Brasil, né? Mas percebam, assim, isso vem de uma cultura, como que eu vou dizer para vocês, que a gente tem um pouco elitista, né? Do quadro político, né? A gente lê a política a partir de uma perspectiva de elite, tanto que essa representação é distorcida justamente por causa disso. E aí eu falei para vocês, acho que na aula anterior, para mim é absurdo um país do tamanho do Brasil que tem mais da metade da sua população composta por mulheres e que tenha uma legislação que obrigue que as mulheres tenham cota para participar na política. Não, isso deveria ser natural, certo? A participação, inclusive, numa proporção maior das mulheres, deveria ser algo que representasse o conjunto da população. E não é. Primeiro, e eu não vou discutir isso aqui, né, porque não é o caso, a gente não está num curso de ciência política ou de sociologia, mas, primeiro, para pensar que essa forma de organização a partir de uma lógica patriarcal, ela também opera dentro dos partidos políticos, tanto de direita quanto de esquerda. Não tem, né, e todos esses partidos nanicos aí que compõem essa facção chamada Centrão, esses partidos, todos os partidos políticos do Brasil estão estruturados sob uma lógica masculina e machista, no mais das vezes. Né? Então, talvez os partidos de esquerda tenham
os partidos mais jovens, inclusive, tenham lógicas um pouco menos estruturais a partir de uma perspectiva machista, mas, em geral, né, a estrutura dos partidos políticos está pautada por uma leitura ou por uma conformação em que os homens detêm o poder na estrutura político-partidária. Né? E aqui eu sempre dou um exemplo que me chama muita atenção. Né? Existe no Rio de Janeiro uma política chamada Benedita da Silva. Ela é um quadro disso. A Benedita da Silva é uma mulher negra, oriunda da periferia, e que se consolidou dentro do Partido dos Trabalhadores como uma das, talvez uma das 5, 6, 8 mulheres mais importantes da política nacional. A Benedita da Silva nunca chegou a um quadro de comando na estrutura do Partido dos Trabalhadores. Ela nunca teve, por exemplo, a possibilidade de ser presidente nacional do partido e ali se colocar como candidato à presidência da República, ou ser vice-presidente nacional do partido, ou ocupar algum cargo de relevância dentro da estrutura partidária. E vejam, a Benedita da Silva, por 2 vezes, foi governadora do Rio de Janeiro. Na história recente do Rio de Janeiro, é a única governadora que não está presa. Como é que isso acontece? Sugiro a vocês, gurias, gurias e Matheus, acho que só o Matheus de menino, além de mim, aqui na sala, né? Sugiro a vocês ouvirem o podcast do Le Monde Diplomatique. Deixa eu ver o nome certinho aqui. Tem uma entrevista da Manuela Dávila no podcast. Parei que eu vou achar o nome, só um pouquinho. A Maria não está conseguindo, segundo o Eduardo, a Maria não está conseguindo entrar na sala. Mas... bom, tá, ela não está conseguindo voltar, porque a sala está aqui, a hora que ela chamar, ela entra. Deixa eu achar o nome do negócio aqui para dar o nome certinho para vocês. Ouçam a fala da Manuela Dávila. Cadê o negócio, cara? Eu ando com a memória bem afetada. Mas eu já vou lembrar, já. Poxa vida, hein, André? Guilhotina. Tem um podcast do Le Monde Diplomatique, que é o jornal francês aquele, a versão em português, né, chamado Guilhotina. Tem a edição do início, da metade de março. É uma entrevista com a Manuela Dávila. E eu achei muito interessante. Eu não tenho nenhuma simpatia pela Manuela do ponto de vista da trajetória política dela, certo? Mas eu fui ouvir, porque eu disse, vamos ver o que a Manuela tem para dizer. Eu gosto muito de ouvir podcast. E ela contando de como que o fato de ser mulher dentro do cenário político brasileiro, por muitas e muitas vezes, né, a Manuela é uma mulher bonita, na época, olhamos quando ela foi eleita deputada federal, ela era considerada guilhotina, Isadora. Ela era considerada a musa do Congresso e ela demorou muito tempo para se desvencilhar, inclusive, dessa imagem, né? E aí ela contando que quando foi candidata à vice-presidência junto com Fernando Haddad, ela achou que tinha sofrido tudo o que poderia sofrer em termos de discriminação pelo fato de ser mulher. E aí resolveu se candidatar à prefeitura de Porto Alegre. E aí ela viu assim, olha, isso aqui só piora, né? Porque ela disse que o número de ataques que ela sofreu, inclusive ataques pessoais na rua, pelo fato de ser uma mulher, né? E uma mulher com um princípio ideológico comunista, ela contando, eu fiquei assombrado assim, com a fala dela e com a dor que ela revela na fala, para pensar, e aí justamente estava ouvindo isso 2 semanas antes de dar essa aula aqui para vocês. E aí fiquei pensando assim, no quão difícil é a gente pensar numa representação decente se os grupos que são os que mais demandam políticas públicas não conseguem acessar essas estruturas de poder, ou seja, essas estruturas de poder estão resguardadas para os homens, e principalmente para os homens brancos, né, de classe média alta, pessoas que têm acesso ao poder. Alguém colocou alguma coisa aqui, a Bárbara. Exatamente, Bárbara, tudo que aconteceu com a Dilma. Não esqueçam, gente, né, eu sei que vocês são bem jovens, mas não esqueçam que a ex-presidenta Dilma, ela foi
durante o processo de impeachment, em uma das audiências, ela esteve 15 horas sentada numa cadeira, né? E em momento, eu confesso a vocês, eu tive a oportunidade, já falei isso para vocês, né? De conhecer pessoalmente a presidente, tanto o ex-presidente Lula quanto a ex-presidenta Dilma, e são pessoas de um trato muito decente, assim, né? E lembro que a Dilma ficou 15 horas sentada numa cadeira, praticamente sendo torturada ali, né, psicologicamente, e a Dilma não revelou nenhuma postura odiosa, não fez nenhuma manifestação que fosse violenta ou que fosse deselegante ou mal educada, muito pelo contrário, né? E mesmo assim, e mesmo com tudo isso, a gente entende a lógica da estrutura patriarcal da política brasileira quando um sujeito reverencia um torturador, né, para acionar a memória, né, de uma pessoa, porque vocês sabem, né, da história de que o Carlos Alberto Brilhante Ustra torturou a Dilma na época da ditadura, né, e os relatos de tortura eu não vou fazer aqui, porque eu acho que eles são abjetos, né, eu sinto nojo, na verdade, de pensar isso, mas a política brasileira tem essa característica, e essa estrutura aqui no âmbito federal, ela vai se desdobrando para as outras estruturas de poder, o que nos revela e nos leva a crer na incapacidade de uma representação decente, né? Então, vamos pegar esses outros grupos populacionais, por exemplo, a população negra, a população LGBT, a população indígena, ainda que a população LGBT tenha sido aquela que mais aumentou a sua representação nas estruturas políticas formais nos últimos 8 anos, li um artigo há pouco tempo que falava sobre isso, ainda assim não existem políticas públicas construídas que reverberem as necessidades desses grupos populacionais. E a gente vê o quê? A gente vê uma representação que está muito pautada, primeiro, pelos setores financeiros, né, da economia, pela própria estrutura que demanda o funcionamento da economia a qualquer custo. Então, é o capital que acaba... vamos pegar o velho Marx, né? É o capital que acaba sustentando a organização política no Brasil, né? E, em terceiro lugar, o fato de que essa estrutura ela não está pensada ou ela não está organizada para receber grupos que não pertençam a essa órbita, digamos assim, mais elitista, né? E a maior prova disso, né, eu sempre também lembro, no caso da presidenta Dilma, quando se vinha discutindo a necessidade de uma reforma política no Brasil, né, e uma reforma que não aconteceu, e não aconteceu justamente para garantir que esses privilégios, digamos assim, desses grupos não fossem alterados. E aí eu tenho uma última imagem que já essa é desse ano de 2020, né? 2021, perdão, olha, o professor perdido no calendário, que é uma reunião também no Congresso, já as pessoas, no Senado, já as pessoas usando máscara e tal, né? Mas percebam que até para isso, né, gente? Vamos lá, uma passagem de avião hoje, vamos pegar aqui Porto Alegre, Brasília, deve custar em média R$1.200, R$1.500, certo? Se tu comprar com antecedência, talvez faça uns 1.000 pila, né? E aí pensem nos 3 senadores do estado do Rio Grande do Sul, que é o Lazier Martins, o Paulo Paim, quem é o terceiro? Alguém lembra? Alguém lembra? Deixar como exercício para casa. Mas pensar que a cada 10 dias esses sujeitos vão e voltam de Brasília financiados com dinheiro público. Aí vocês vão dizer, tá, professor, mas tu acha que a política não precisa de um suporte financeiro? Não, eu acho que precisa. O problema todo é que é uma distinção absurda, né? Lembrem aqui as estudantes e estudantes que são bolsistas ou que foram bolsistas de transporte no IFSU, na dificuldade que é para te comprovar que tu precisa andar de ônibus, né? Na quantidade de documentos que tu tem que levar lá num determinado setor para te darem uma migalha de 400 pila por mês. Não sei, nem sei se estou dizendo, estou chutando, tá, gente? Nem sei se é R$400, talvez seja até menos. Mas lembrem
e o sujeito é eleito e ele automaticamente passa a ter esse direito de gastar quase que de forma ilimitada determinados valores, né? E é um pouco para a gente pensar. Aí eu queria fazer o exercício com vocês, mas vocês não leram o texto do Bovero, né, sobre a caquistocracia, então vai ficar como exercício para casa que vocês leiam aquele texto e tragam as suas dúvidas para o próximo encontro, certo? Eu preciso, porque aí, quando vocês estiverem lendo aquele texto, aí eu vou dar algumas dicas, tá? Vou dar algumas dicas. Quando chegarem no item 2 do texto, no item 2 e principalmente no item 4 do texto. Mas eu quero que vocês leiam o texto todo. Gente, são 12 páginas, eu acho, não chega nem a isso. Tá? Eu quero que vocês leiam e vão confrontando com qual é o que é o governo federal hoje, o governo federal brasileiro, tá? O executivo, né? A presidência da República, os ministros, porque aí vocês vão entender o conceito de caquistocracia que eu estou tentando provocar aqui em vocês, porque eu ia falar aqui, por exemplo, de como que o Bovero faz essa leitura tomando o Maquiavel por princípio, né? E o Maquiavel faz uma leitura do Políbio, que é o filósofo, que vai fazer uma discussão sobre democracia, mas não tem sentido eu trabalhar isso sem vocês lerem o texto, né? Mas eu preciso que vocês leiam o texto para a gente semana que vem. Aliás, já agora encaminhando para o final, teremos encontro semana que vem? Sim ou não? Querem votar? Por mim, sim. Democracia do voto. Tá, então tá. Já temos ali várias manifestações do sim. Então, pelo sim, nos encontramos semana que vem, 8h30. Vocês lerão o texto do Bovero sobre a caquistocracia e depois a gente vai fazer uma espécie de mesa redonda do mal aqui, certo? O exercício vai ser o seguinte, em uma frase ou em uma palavra, vocês vão apresentar a compreensão de vocês sobre o que é o governo brasileiro hoje, a política e o governo brasileiro, em uma frase ou em uma palavra, certo? E aí a gente vai fazer aquela coisa da nuvem depois, não sei como, tem alguns softwares que fazem isso, alguns programas até online que fazem isso. Eu quero fazer isso com vocês, a gente vai colocar eu vou abrir uma página de Word aqui, vou escrevendo tudo que surgir da compreensão de vocês do texto. É um texto chato, tá, gente? Ele faz muitas referências à filosofia, e principalmente à filosofia clássica, mas dá para entender tranquilamente. O que eu quero é provocar em vocês a reflexão sobre a qualidade dos governos que a gente tem, né? Principalmente do governo central, que é o que rege, né, a organização do país. Bom, dito isso, eu quero ouvir um pouco vocês ainda, antes da gente terminar. Dúvidas, questionamentos, sugestões. Para quem não estava no começo, nós discutimos um pouco a questão de como que vai funcionar a disciplina no segundo bloco, né, ou na segunda etapa, digamos assim, deste bloco. Na segunda etapa desse bloco, não é no segundo bloco, na segunda etapa do bloco 1. E eu deixei aberto, se vocês quiserem continuar assistindo às aulas com as colegas de vocês que não acompanharam a PNP anterior, isso vai estar liberado para que vocês possam acompanhar, certo? E não é só ficar aqui na sala olhando, não, tem que falar, tem que dizer, professor, mas nós discutimos tal coisa, lá naquela aula X tu falou tal coisa, a ideia é um pouco essa, tá? Mas vai ser livre, assim, eu não vou cobrar frequência, porque vocês já cumpriram lá a segunda parte do conteúdo, né, que era o que a gente apresentou na PNP, segunda e terceira unidade do plano de ensino. É isso. Então, vamos lá. Dúvidas, sugestões, questionamentos, comentários, fiquem à vontade. Temos ainda pelo menos 13 minutos. Dá tempo para muita coisa. Fala, Emily, tá com o microfone aberto. Eu só queria saber como é que vai funcionar a avaliação. Muito bem, esse é um questionamento importante.
Vocês têm muita preocupação, vocês têm uma preocupação maior do que a minha, né, com a avaliação, né? Eu me preocupo menos para essa etapa, por isso que eu quero que vocês leiam o texto, tá? A minha ideia semana que vem é, a partir da leitura de vocês, Emily, a gente fazer uma discussão na qual vocês serão as protagonistas da discussão, né? E eu vou avaliar a partir não só da leitura de vocês, mas do que vocês estão compreendendo do conteúdo. A gente vai fazer uma avaliação síncrona, digamos, mas não vai ser nada do tipo, vocês vão responder por escrito alguma coisa, não. A gente vai estabelecer um debate aqui em que vocês têm que participar, tem que trazer, se não traz percepções, tem que trazer dúvidas. Professor, eu não entendi isso aqui, qual é a relação que tem lá quando o Bovéro está falando lá do matuto, do pretoriano e do outro cara lá, qual é a relação que tem com a discussão da disciplina, né? Eu não entendi por que tu afirma que a representação ela é distorcida da estrutura política do Brasil. Então, tudo isso a gente vai discutir aqui, vocês têm que participar, né? Então, não necessariamente tem que abrir a câmera, mas tem que participar, tem que perguntar, e aí, a partir disso, a gente vai instituindo a avaliação, viu, Emily? E a segunda parte da avaliação, eu vou colocar um questionamento no fórum, lá no Moodle, que vocês vão ter um prazo para responder, e aí está composta a avaliação da primeira etapa. Tá. E em questão de presença vai contar? Porque 2 aulas eu não consegui assistir por motivos pessoais. Depois, se quiser, eu te falo o que aconteceu. Não. Mas por motivos o fato de ser pessoal é pessoal, né? Tá. Mas eu não tenho problema em falar. E por esses motivos pessoais, as últimas 2 aulas, sem ser a que tu não pode dar, últimas 2 aulas que tu deu mesmo, eu não consegui assistir, eu não sabia se isso interferiu ou não na avaliação. Não, na avaliação não vai interferir. Eu sempre peço para vocês observarem a proporcionalidade, tá? Então, talvez, Emily, seja razoável para ti, depois que a gente vencer a primeira etapa, participar de 2 encontros e, de repente, até para compensar. Eu falo porque quando eu vou preencher lá no que acadêmico, né, por isso que eu digo para vocês dar um oizinho aqui no chat, quando eu vou preencher lá no que acadêmico, o que eu vou contar é, bom, a Emily estava ou não estava, né? Bom, se aproveitou o conteúdo ou não é outra história. Mas aí eu te sugiro não é para garantir, mas para não correr o risco assim, se tu quiseres na segunda etapa do bloco acompanhar pelo menos 2 encontros, né? A gente conta como presença e está resolvido o assunto. Bom, com relação a isso, eu sou menos normativo, tá? Eu acho que as pessoas têm problemas, vez por outra, e isso é bastante comum que aconteça, então não se preocupem, certo? Charla, está com a mão levantada, por favor. Charla? Está entre nós? Alô, Charla? Tá, enquanto ela não fala, eu vou fazer uma pergunta. Pera. Fala, Maridora. Tá, o último fórum que tu postou, ele é uma opinião nossa ou ele é baseado no texto também? Não, ele são percepções. Vejam bem, assim, os fóruns que eu posto, que eu coloco no Moodle, em geral, eles não têm a exigência de um acompanhamento textual, tá? Vocês podem responder só com base no que a gente discute aqui, sem ter uma exigência de leitura. Eu acho meio, nesse cenário aqui, principalmente porque esse é um cenário, como dizíamos no começo, conversando eu e Isadora, ele é um cenário instável, certo? Então, eu não vou ficar... por óbvio, quando eu digo para vocês, olha, gente, eu deixei um texto lá no Moodle e eu gostaria que vocês lessem, certo? Mas, às vezes, sei lá, vocês estão atochadas de coisa aí da formação técnica, não dá tempo de ler. Mas os fóruns vocês conseguem responder tranquilamente sem a necessidade da leitura. Claro que a leitura pode qualificar a resposta, entendeu, Maria Eduarda? Mas, fora isso, não é objeto de exigência que vocês tenham que ler os textos para... Por isso que eu coloco perguntas amplas, assim, de
uma possibilidade de domínio que não necessariamente seja mediada por um texto. Quando for, se acontecer em algum momento, acho que não vai acontecer, eu vou dizer, olha, gente, no texto tal, eu preciso que vocês identifiquem tal coisa. E como é que vocês entendem, certo? E, em geral, eu não vou fazer isso aqui, porque eu acho que esse cenário ele é menos propício para esse tipo de ação. Mas funciona dessa forma, certo? Então, é o famoso responda com as suas palavras. Charla. Voltei, Sor. Meu tinha esquecido de aceitar lá o negocinho do microfone. Desculpa. Aqui esse microfone tem que ligar no negócio, aí tem que confirmar que é microfone, que não é fone, pipipipopopó. Tinha me esquecido, desculpa. Eu queria saber se, tipo, tem que ser só uma frase ou se a gente pode trazer, tipo, uma explicação, como a gente tá falando assim agora, e aí tu tira uma frase, porque eu não sei me expressar com uma frase só, Sor. Eu falo um pouquinho mais que uma frase normalmente. Vai ser uma atividade livre, por isso que eu disse, se vocês vêm com a leitura feita, facilita a minha vida, entende? Porque eu não preciso ocupar meia hora ou 40 minutos do tempo fazendo a exposição do texto. Leram o texto? Leram. Então, a partir de agora a gente vai identificar tais coisas. E aí, a partir disso, tu pode trazer a tua percepção. Não necessariamente é numa frase, daqui a pouco mais é num parágrafo, é numa... tipo, enfim. Um textinho, uma coisa assim. Não, tranquilo, tranquilo. Isso aí é tranquilo, não se preocupe. Certo? Porque daí, assim, como é que eu estou pensando em tornar operacional isso? Vocês vão fazer a leitura do texto, a gente vai discutir aqui, e aí eu vou pegar o primeiro bloco da disciplina, e aí vou fazer um questionamento amplo lá, vou colocar no fórum, olha, dados tais conteúdos, discutidas tais temáticas, o que vocês entendem sobre X? Ou sobre Y, para usar termos matemáticos, né? Sobre, sei lá, o conceito de democracia, participação popular, política, enfim, aí a gente vai por esse caminho, né? E aí, claro, é possível que em algum momento vocês tenham que recuperar o conteúdo da APNP passada, mas aí vocês têm os vídeos, vocês têm as aulas estão disponíveis, se não tiver eu abro o material para vocês, mas não vou fazer isso, é só para ver o prisco de vocês, né? Só para ver se o professor vai fazer isso. Não vou. Não, a gente só vai usar a referência do material que a gente trabalhou aqui nesse bloco, certo? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Vamos ver se tem alguma coisa no chat. Olha só, eu estou virado um verdadeiro podcaster. Tá, beleza, não tem nada. Então tá, minhas queridas. Dito isso, se não há mais colocações a fazer, querem abrir as câmeras para a gente fazer a fotinho, depois eu vou fazer como é que é, aquela coisa que colocava foto, um álbum, vou fazer um álbum digital de fotos, como se fosse uma coisa de aniversário de 15 anos. Olha a Milene tomando chimarrão, uma bonita cuia com uma bomba, bem approach, bem acomodada, é isso aí. Isso aí. Valentina, vamos ver quem mais. Emily abriu sua câmera. Mais ninguém vai abrir suas câmeras. Larissa chegou cedo hoje, eu não dei nem bom dia para a Larissa. Que falta de educação. Agora eu vi a foto dela aqui. Que absurdo. Eu estava fazendo outras coisas, Larissa, e ainda estava sonolento. A noite de terça-feira é complicada sempre. Eu estou assistindo uma... sugiro para vocês, se alguém for trabalhar... eu pretendo dar Sociologia 4 para vocês, certo? Pretendo, né? Eu estou numa posição hoje dentro da estrutura da COCHTEC dos professores de Sociologia que eu posso escolher as turmas, porque eu sou o professor efetivo que pega mais turmas para dar aula. Os meus colegas, os outros, trabalham na gestão. Então, a minha ideia é escolher a turma de vocês, seja presencial, seja nesse formato aqui. Sugiro, tem uma série que eu comecei a assistir ontem, enfiei seis capítulos de uma vez só, chamada The Own, né? No Netflix. Cara, fiquei uma série de discussões ali sobre política, sobre ética, que eu achei bem interessantes. Mas, enfim, só estou comentando isso. Aí eu fui até tarde, por isso que eu estava meio sonolento. Qual o nome da série, só? The Own. The Own. Vou colocar aqui no... por causa da indicação de vocês, eu vi Bom Dia, Verônica em uma tarde. Fiquei surtando depois. Essa é maravilhosa. É sério, eu fiquei surtando. Charla.
Eu fiquei surtando por causa que vocês falaram, me deu curiosidade, eu fui ver, eu não sei por que eu fui ver que eu fiquei surtando depois. Essa aí é punk também, assistindo uma pegada só, porque eu sou da velha escola, né, gente? Eu sou uma pessoa que já tem uma certa idade. Se eu não assisto as coisas tudo de uma vez só, depois eu não me lembro do que aconteceu no episódio anterior, eu tenho que ficar voltando. É que nem ler um livro, eu tenho que pegar um livro e enfiar ele todo de uma vez só, senão a memória não ajuda. Mas então tá, vamos lá, vamos fazer a nossa... Deixa eu ajeitar minha tela aqui. F11 para ficar todo mundo bem expandido. Tá, vocês pediram para... Eu acho que foi na turma de vocês pediram para eu contar, né? Para não... Então tá. 3, 2, 1, sorriam. Ficou perfeito. Essa aí ficou muito boa. Essa ficou fantástica. Pessoas queridas, brigadão. Boa semana, cuidem-se. Em breve nos vacinaremos. Eu acredito que vamos passar ilesos por isso. Quem não se contaminou, tome cuidado para não se contaminar. Quem se contaminou, se porventura já tiver passado por isso, sabe do que eu estou falando. Então é um momento muito difícil, né, para nós. Só para vocês terem uma ideia, final de semana eu fiquei sabendo que uma colega minha, na verdade irmã de um amigo meu que é professor do IFSU lá em Gravataí, ela era professora no IFRS, no campus Restinga, em Porto Alegre. Uma menina de 43 anos, fazia montanhismo, fazia esportes destes, essas coisas que as pessoas correm, era triatleta, um monte de coisa, fazia jiu-jitsu, e contraiu a doença e veio a óbito, 43 anos. E eu fiquei impactado, né? Inclusive, segunda-feira, fiquei mexido com isso, porque eu não tinha certeza, vi o sobrenome, não tinha certeza, depois fiquei sabendo que era de fato a menina. Então, assim, nós vivemos um momento muito complicado em relação a essa doença, que é o fato de termos a vacinação e as pessoas estão meio que perdendo medo, né? As pessoas estão perdendo deixando de ter os cuidados. Vejam que o Rio Grande do Sul é o estado, um dos estados que mais pessoas não procuraram a segunda dose. Então, tudo isso para dizer para vocês assim, enquanto a gente não tiver vacinado, e agora alguns de nós, professores, o Sinasef, inclusive, vai encampar isso, a gente vai defender que enquanto os estudantes não estiverem vacinados, ou os estudantes e as estudantes, que não se retornem à aula presencial. Porque, vejam bem, gente, não tem sentido vacinar só os professores, certo? Vacina os professores, vocês voltam a assistir a aula, voltam para aglomeração, vai correr o risco de alguém estar contaminado, e aí a gente não vai ter nunca acho que vai demorar para ter uma estabilidade, mas a gente não pode correr esse risco, né, de expor mais pessoas e mais estudantes à contaminação. Valentina, diga, por favor. Bom saber disso, professor, porque a minha preocupação é essa, de vacinarem os professores, e aí, bom, os professores estão vacinados, não interessa os alunos, vamos voltar. Só que as novas variantes estão, sim matando, tipo, jovens, né? E mais jovens. Sim, é verdade. E, nossa, o nosso instituto é muito grande, envolve muita gente, envolve muitos alunos. Nos próximos dias, Valentina, o nosso sindicato, que é o Sinasef, vai publicar uma nota, né? Vai divulgar um documento público em que a gente tem essa posição contrária a qualquer tipo de retorno, sem que, ao menos, os estudantes que conformem os grupos de risco, né, pessoas com problemas respiratórios, nós temos muitos estudantes com problemas cardiovasculares, principalmente hipertensão, jovens, tá, gente? Estou falando de jovens da idade de vocês. Então, tem que ter uma vacinação mais ampliada para que a gente consiga ter um retorno presencial. Óbvio que isso é uma posição, certo, Valentino? Não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer de fato, mas a gente tem que dar mostras de que nós não podemos colocar vocês em risco em função de uma demanda por retorno presencial. Gente, tudo que eu mais queria agora é estar dando aula para vocês em sala de aula, certo? A gente rindo e chorando juntos e tal, enfim. Mas o cenário que a gente tem hoje não nos permite vislumbrar isso no curto e no médio prazo. Então, só para
Eu sou muito realista, tá? Eu prefiro 1000 vezes que a gente se encontre mais 50 semanas aqui nesse cenário e tá todo mundo bem, né? Porque talvez, outro dia numa reunião eu disse, e acabei até me emocionando com isso, assim, para mim o mais doloroso de tudo hoje é imaginar que de repente daqui a pouco alguém de vocês não vai estar numa foto aqui, porque perdeu a vida, porque se contaminou com esse negócio. Isso para mim é inimaginável. Assim, a gente já perdeu colegas, né, e é muito duro, né, a gente saber. Perdemos um colega de eletromecânica com 43 anos também, né, um cara saudável que fazia ciclismo, também tinha um cuidado com saúde e tudo, e foi, enfim, passou por, simplesmente foi levado pela doença. Então, e aí eu tenho perguntado para os meus colegas, assim, para terminar a aula, né, eu tenho perguntado para os meus colegas, assim, vocês conseguiriam conviver com o remorso, com a dor de perder um aluno contaminado por Covid-19 por irresponsabilidade nossa, né? E aí os meus colegas, pô, Negão, tu é muito duro, mas é assim que a gente tem que pensar, gente. Se a gente não pensar assim, o risco é muito grande, certo? Isadora, diga. Eu estava até falando, acho que semana passada, com as gurias, sobre uma situação, enfim, que eu fiquei sabendo. E não é nem só também pela contaminação, mas pelo estado psicológico que as pessoas andam. Porque, é muito complicado, tipo, tu conviver com uma pessoa e daí tu acaba sabendo de coisas e tu fica, caraca, eu convivi com essa pessoa e, tipo, eu nunca percebi isso. Sim. E do nada acontece, sabe? Daí é muito tenso, porque, tipo, a única forma que a gente tem de ajudar é, tipo, tendo a escuta e indicando para algum profissional. Só que hoje em dia os profissionais são extremamente caros, então é muito complicado, sabe? Isadora, só para te ter uma ideia, me perguntaram, um grupo que concorreu à direção do campus e a reitoria me procurou, enfim, queria conversar e tal. E me perguntaram assim, se tu pudesse dar 2 dicas assim do que a gestão precisaria fazer em relação, por exemplo, a um possível retorno presencial em 2022, 2023, eu disse assim, faça um concurso para 50 psicólogos. Não, é sério, eu disse, faça um concurso para 50 psicólogos, porque vocês vão ver, se antes era problemático, vocês vão ver no nosso retorno presencial, nós vamos ter que repensar, inclusive, não só os alunos, falando professores, entendeu? Eu tenho uma série de colegas que estão doentes, gente. Estão psicologicamente abalados. Com as gurias agora, minha mãe é psicóloga, né? E daí, tipo, ano passado estava totalmente parado porque o pessoal não estava tendo como fazer os atendimentos, ou não queria o online e tudo mais. Só que agora tá chegando uma demanda de uns casos assim tão pesados, tão, tipo, é uns troços tão que eu vejo que a minha mãe fica mal, sabe? Ela chega claro, ela imagina. tá, tipo, exausta, porque são casos que nem na faculdade aprofundavam tanto, sabe? Sim. Porque o grau tá subindo cada vez mais de ansiedade, depressão, pânico. E vejam bem, né? A gente tem um nível de complexidade que a pandemia impõe, né, na questão das relações do indivíduo com a sociedade, do indivíduo com outros indivíduos, que o profissional habilitado a isso, muitas vezes, não vai dar conta, porque a complexidade é muito grande. É provável, eu estou chutando aqui, tá, Isadora? Já te dou a palavra, Thiago. Mas é provável que a tua mãe, por exemplo, tenha que aumentar o tempo de atendimento das pessoas, porque a gravidade e a complexidade com que elas se apresentam para aquela circunstância, né, e deve ser muito maior. Então, é isso que eu estou dizendo, assim. Fala. Normalmente, os atendimentos dela, ela já excedia, vai ser 45 minutos, que é o básico, né? Ela fazia em torno de 1 hora, mais ou menos, já no normal. Sim. Daí agora tem vezes que eu vejo, tipo assim, eu saio da minha terapia e daí ela tá na sala atendendo online alguém, tipo, a 1h30 já. Exatamente. Não consegue terminar de falar ou se sentir bem em 1 hora, sabe? Sim, exato. Está conosco? Oi? Não, é que eu acho que tu caiu. Não, ou eu tinha caído. Eu continuo aqui sentado, não caí. Não, mas a Isa falou do valor, é realmente um absurdo. Tipo, eu faço terapia mais ou menos há uns 2 anos.
quando começou a pandemia, eu fiquei um tempo sem fazer, porque o meu terapeuta, ele é psiquiatra também, ele não estava querendo, ele deu um momento, achou que não ia demorar para acabar, acabou demorando bastante, eu voltei a fazer com ele online, hoje em dia eu faço online. É um absurdo, porque, por exemplo, é o preço dele, ele é um psiquiatra terapeuta, mas é R$200 a hora, uma horinha ali, assim, R$200, mais o meu remédio que eu tomo, que eu pago R$60 em 30 dias, tipo assim, R$60 é 30 dias, depois R$60, depois mais, em uma semana, se não me engano, R$200 para uma vez por semana, é muito dinheiro, sabe? E quando eu fui consultar na do IFSU, a vez que eu fui na psiquiatra do IFSU, ela foi muito rude. Eu não sei tipo, se foi só a minha experiência, mas eu achei ela muito rude, porque ela não tava nem aí se foi alguma coisa que, tipo assim, aconteceu fora do IFSU ou da minha vida, na minha casa. Não, tipo assim, tá com problema no IFSU? Não, não tá. Ah, então tchau. A gente se vê outra hora. Eu achei ela muito, muito rude. Percebam o seguinte, ó. Eu preciso encerrar mesmo, porque daqui a pouco eu tenho uma reunião. Mas percebam o seguinte, eu acho que dos relatos de vocês chama a atenção uma coisa. Nós temos um nível de complexidade, e essa palavra para mim é importante, ela não é só uma palavra, ela é um conceito. As nossas relações são de tamanha complexidade. E ontem eu estava pensando nisso, assim, ó. Vocês imaginem, tentem aqui, vocês são pessoas criativas, tentem imaginar vocês sentadas num ônibus a 120 km por hora. Tá? Estão imaginando? O Penha que vai daqui a Florianópolis a 120 km por hora. Certo? E esse cara, na maneira brusca, foi isso que aconteceu na nossa vida, certo? A gente tomou uma freada de maneira brusca. Então, uma das coisas que eu percebo, assim, até eu conversando com vocês e com outras turmas, eu percebo muito isso, é que vocês tinham um nível de velocidade da vida, de aceleração, de exigência. Nenhum de nós estava preparado para isso. Nenhum de nós, né? E aí eu estou falando aqui, de novo, vou colocar, eu acho que, por mais limitações que algumas e alguns de nós tenhamos aqui, nós somos privilegiados, a gente consegue ainda ter o mínimo para acompanhar a aula e tal. Agora vocês imaginem, gente, o sujeito que hoje, ou a sujeita que é mãe ou pai de família, ou é estudante, e que minimamente tem que ajudar a sustentar a família num cenário como esse. Eu não estou falando de alguém que vai conseguir ir para terapia, porque não vai. Se não tiver uma oferta no Sistema Único de Saúde, não vai, né? Porque esse é um serviço caro. Ele é um serviço que demanda, porque também exige de um profissional, né, um comprometimento que provavelmente nós não temos condições de ofertar sem... E é por isso que eu digo assim, ó, quem pode fazer terapia, que faça, porque nesse momento é uma saída bastante razoável. Mas pensar que nós temos uma estrutura social de vida tão complicada, né, que às vezes nos é necessário ter uma interlocução com outras pessoas. Né? Por isso que quando eu te disse, Isadora, quando me perguntaram qual era a sugestão que eu dava para qualquer gestão do IFSU, a sugestão que eu dei foi: faça um concurso para no mínimo 50 psicólogos. Porque as pessoas vão voltar doentes, as pessoas vão voltar afetadas ainda por essa doença, se não física, psicologicamente. Né? E nós vamos ter que ter uma escuta qualificada, uma escuta sensível, que permita que as pessoas se sintam à vontade de novo para voltar para a instituição, inclusive. Imaginem, gente, a quantidade de pessoas, de estudantes que desistiram durante essa pandemia, né, e que não vão ter condições de voltar posteriormente. Então, acho que tudo isso é importante nesse sentido. A Indaia está inscrita, e aí eu preciso terminar mesmo, porque daqui a 4 minutos eu tenho uma reunião. Eu vou falar rápido, para não te atrapalhar. Não, vou falar rápido, não fica tranquilo. Tipo assim, esse tempo eu estava conversando com uma amiga minha sobre esses lances de psicólogo e tudo mais, de como o sistema nos mata de diversas formas. Se ele não nos mata com Covid, vai dar um jeito de ser com saúde mental, e não é de hoje, né? O capitalismo nos adoece de diversas formas, só que a pandemia veio para aumentar isso. E aí, a gente estava conversando porque chegou um momento da pandemia que ela desenvolveu toque, e ela já não estava mais conseguindo conviver com aquilo.
e ela, tipo, ela não estava tendo aula, que a faculdade, o curso dela especificamente estava parado, e aí ela não tinha que ocupar a cabeça e tudo mais, só que ela tem condições de conseguir um psicólogo, então ela conseguiu, pelo menos, minimamente melhorar isso, agora ela tá melhor, né, mas aí chegou um momento do ano passado que aconteceu problemas pessoais comigo, né, e aí eu fui me informar de valores de psicólogo. O mais barato que tu encontra é R$100 a consulta, por 1 hora. E assim, claro, eu tenho noção que são profissionais qualificados, inclusive eu quero ser dessa área, mas pelo SUS, a espera, que tá mais ou menos assim, no meu bairro, no caso, tu tem que ir lá para outro, tem que sair daqui lá para o posto para fazer uma avaliação com um psiquiatra para ver se tu precisa de um psicólogo. Aí, qual foi? O que o meu médico me disse? Eu vou te dar uns remédios aqui, porque nem vale a pena esperar. Aí eu comecei a tomar remédio que eu nem precisava, que eu descobri isso agora há pouco tempo, e agora, para parar de tomar, eu tenho que fazer outra coisa. Aí, o que acontece? Virou um ciclo, assim, psicólogo. Não tem, te vira, tu que lute. O IFSU também não tá, acho que não tá disponibilizando, e mesmo não, eu sei que muita gente fala a mesma coisa, que eles só atendem do âmbito acadêmico, da vida pessoal, que lute. Então, assim, mesmo que tivesse, não adianta, e é isso, e os alunos estão cada vez pior, né? Tipo assim, a gente está tendo a PNP, mas, tipo, alguns professores que não se demonstravam, agora se demonstram um pouco mais preocupados com a nossa saúde mental, porém, até ali, né? Perfeito. Olha só, se vocês ficarem na segunda etapa da disciplina, uma das discussões que eu quero fazer aqui, para tratar, lá no último bloco, que a gente trata da questão das políticas públicas, eu, por conta de algumas leituras que eu estou fazendo, que têm sido bastante interessantes, eu quero discutir a política, eu quero discutir com vocês a medicamentalização da juventude no Brasil hoje, né? Então, que é um pouco que a Indaia fala, tipo, o cara vai no médico, e aí a primeira lógica, assim, tá acelerado, receita Rivotril, tá cansado, receita Ritalina, tá dormindo mal, quer dizer, tá dormindo mal, receita Xanax, e por aí vai, entende? Mas aí eu quero fazer essa discussão com vocês à luz da questão das políticas públicas, né? Em saúde, em educação, enfim. Gente, eu sinto muito mesmo, desculpa, eu preciso terminar, mas quarta-feira que vem, então, nos vemos, leiam o texto, e a partir da leitura a gente vai construindo a aula, certo? Foi muito bom, obrigado de novo por vocês estarem presentes, semana que vem a gente se vê, cuidem-se. Valeu, abraço. Tchau. Tchau. Tchau.